Qual o seu grau de conhecimento sobre o futebol de Gana? Não sei. Você conhece a história do futebol de lá? Não sei. Os grandes times? Não sei. As conquistas da seleção nacional? Não sei. Em que times europeus jogam os craques do futebol de Gana? Não sei. Isso e muito mais hoje no Globo Não. Tem demência? Quem nasce em Gana é ganês, tá? Uma vez a professora de geografia perguntou na prova como se chama aquele que nasce em Gana. E um amigo meu respondeu ganancioso. Como você é burro? No vídeo de hoje eu vou te contar tudo que você não sabe, mas que deveria saber sobre o futebol de Gana. Para isso, continua neste vídeo até o final, compartilhe entre os teus amigos, que eu vou te contar depois da vinheta. Este vídeo é uma sugestão do inscrito Arthur Bezerra, de Olinda, Pernambuco. Faça como Arthur Bezerra, se inscreva se ainda não for inscrito, sugira uma edição que na medida do possível a gente faz. A República do Gana se localiza na costa ocidental da África, fazendo fronteira com países como Burkina Faso, Togo e Costa do Marfim. A capital é a cidade de Accra, cidade com aproximadamente 2 milhões de habitantes, e que no passado foi um grande centro de comércio escravagista. Irmãos vendiam irmãos a europeus que julgavam estar fazendo as coisas ali segundo a vontade divina. Ser humano é uma desgraça. É verdade. Tem governo aí que adoraria revogar a Lei Áurea. Fica de olho. No século XIX, os ingleses estabeleceram na região uma colônia chamada Costa do Ouro, que em 1957 proclamou a sua independência, mudando seu nome para Gana, em alusão ao antigo Império do Gana, que existia um pouco mais ao norte do Gana atual, entre os séculos 8 e 9. O futebol chegou em Gana em 1882, trazido pelos colonizadores britânicos, e em 1902 foi fundado o primeiro clube de futebol do país, o Cape Coast Excelsior. A seleção de Gana, que possui grande rivalidade com a Nigéria, já disputou 3 Copas do Mundo. Em 2006, na Alemanha, os ganeses estrearam com derrota de 2-0 frente à Itália, mas depois venceram a República Tcheca por 2-0, gols de Asamoah Gyan, na época jogador do Modena, da Itália, e Sulej Muntari, na época jogador da Udinese, também da Itália. E na última rodada bateram os Estados Unidos por 2-1, gols de Ramino Draman, na época jogador do Estrela Vermelha da Sérvia, e Stephen Apia, na época jogador do Fenerbahçe da Turquia. E desta forma, Gana conseguiu avançar às oitavas de finais, mas foram eliminados após derrota de 3-0 para o Brasil. Em 2010, na África do Sul, os ganeses foram mais longe. Na estreia venceram a Sérvia por 1-0, gol de Asamoah Gyan. Em seguida empataram com a Austrália em 1-1, sendo gol ganês anotado por Asamoah Gyan. E na última rodada, perderam para a Alemanha por 1-0. Mesmo assim, Gana avançou às oitavas de finais, onde venceram os Estados Unidos por 2-1, gols de Boateng, na época atleta do Portsmouth da Inglaterra, e de Asamoah Gyan. Mas, nas quartas de finais, caiu nos pênaltis para o Uruguai, num dos mais épicos jogos da história das Copas. Isso porque no último minuto da prorrogação, o uruguaio Suárez tirou com a mão um gol certo de Gana, sendo então expulso, e o árbitro assinalou o pênalti. Asamoah Gyan bateu para fora e o jogo foi para os pênaltis, e aí o Uruguai venceu por 4-2. Em 2014, no Brasil, Gana estreou com derrota para os Estados Unidos. Pense numa seleção para gostar de jogar com os States. Por 2-1, sendo o gol ganês marcado por André Ayew, na época jogador do francês Olympique de Marselha. Em seguida, empate em 2-2 diante da Alemanha, gols de André Ayew e Asamoah Gyan. E na última rodada perderam para Portugal por 2-1, sendo o gol ganês anotado por Asamoah Gyan. Em 2018, Gana não conseguiu classificar para a Copa, ficando no seu grupo na eliminatória em terceiro, à frente do Congo, porém atrás de Uganda e do Egito, que ganhou a vaga. Eu creio que agora ficou relativamente fácil para você adivinhar quem é o maior artilheiro da seleção de Gana. É o Asamoah Gyan, atleta que começou em 2003 no Liberty Professionals de Gana e que acumulou passagens por times como a Udinese e o Modena, ambos da Itália, o Rennes da França, o Sunderland da Inglaterra, o Al Ain, o Al Ahly Dubai, ambos dos Emirados Árabes,
o Shanghai Port da China, o Kayserispor da Turquia e o North East United da Índia, e atualmente aos 36 anos joga no Legon Cities de Gana. Outros que marcaram época no futebol de Gana foram o já comentado meia Suley Muntari, que teve ótimas passagens por Udinese, Pescara, Internazionale e Milan, todos da Itália, Portsmouth e Sunderland, ambos da Inglaterra, Al Ittihad da Arábia Saudita e pelos espanhóis Deportivo La Coruña e Albacete, onde encerrou em 2019. E mais antigo, o Abedi Pelé, que brilhou em times como o Zurique da Suíça, o Olympique de Marselha e o Lyon, ambos da França, Torino da Itália, até que em 2000 encerrou no Al Ain dos Emirados Árabes. Vários jogadores de Gana jogam atualmente no futebol internacional, e como exemplo, podemos citar o goleiro Lawrence Atzig, do St. Gallen, da Suíça, o zagueiro Jonathan Mensah, do Columbus Crew, dos Estados Unidos, o também zagueiro Daniel Amartey, do Leicester City, da Inglaterra, os meias André Ayew, do Al Sadd, do Catar, e Thomas Partey, do Arsenal, da Inglaterra, além dos atacantes Jordan Ayew, do Crystal Palace, da Inglaterra, e Caleb Ekuban, do Genoa, da Itália. Mas nem somente de Copa do Mundo vive o futebol de Gana. Os ganeses já venceram a Copa das Nações Africanas 4 vezes. É como a Copa América, só que da África. A primeira em 1963, quando sediou a competição e bateu na final o Sudão por 3-0. Em 1965, quando na final venceram a anfitriã Tunísia por 3-2. A terceira em 1978, quando mais uma vez sediaram a competição e venceram na final a Uganda por 2-0. E a última em 1982, quando na final bateram a anfitriã Líbia por 7-6 nos pênaltis, após empate em 1-1 no tempo normal. A seleção olímpica de Gana conseguiu em 1992 um grande feito, que foi a conquista da medalha de bronze nas Olimpíadas daquele ano, que foram jogadas em Barcelona. Gana se classificou em primeiro no seu grupo após bater a Austrália por 3-1, empatar em 0-0 com a Dinamarca e na última rodada empatar com o México em 1-1. Nas quartas de finais, bateu o Paraguai por 4-2, mas nas semifinais perderam para a anfitriã Espanha por 2-0. Na disputa pelo terceiro lugar, venceram a Austrália por 1-0 e ficaram com o bronze. O maior estádio do futebol de Gana é o Baba Yara Sports, localizado na cidade de Kumasi, e que tem capacidade para quase 41 mil torcedores. O campeonato ganês de futebol é disputado por 18 equipes e o seu campeão garante vaga direta na Liga dos Campeões da África. Estás pensando que só tem Liga dos Campeões na Europa? Sabe de nada, inocente! Dentre os times que vão disputar a temporada 2021-2022, que começa neste dia 30 de outubro, temos o Asante Kotoko. É o quê? Eu não tenho maturidade para esse nome. Kotoko. Se você é do Nordeste do Brasil, você vai saber que Kotoko tem 2 significados. A primeira é coisa pequena, uma pessoa semi-anã. Olha, fulano é legal, mas é um cotoco de amarra-jegue. Outro significado é o de menino levado, sendo esse mais antigo, coisa de vó. Hoje mentia quieta, parece que tá com cotoco. Enfim, tem um time chamado Kotoko em Gana, e que é o maior de lá. Olha a incoerência. O campeonato ganês vai contar nessa temporada com o Asante Kotoko, o Hearts of Oak, o King Faisal, o Legon Cities, o Great Olympics, o Wafa, o Aduana Stars, o Berekun Chelsea, tem um Chelsea em Gana, o Ashanti Gold, o Tamale, o Medeama, o Beacon United, o Dreams, o Elmina Sharks, o Eleve Wonders, o Karela, o Bibiani Gold Stars e o Accra Lions. Disparadamente, os maiores vencedores do campeonato de Gana são o Asante Kotoko, que é da cidade de Kumasi, com 25 taças, sendo a última em 2019, e o Hearts of Oak, que é da capital Accra, com 19 taças, sendo a última em 2009. Se você traduzir Hearts of Oak para o português, significa Corações de Carvalho. Isso não é nome de time, isso é nome de novela do SBT. O Ashanti Gold tem 4 taças, sendo a última em 2015. O Great Olympics tem 2 taças, sendo a última em 1974.
E o Aduana Stars também possui 2 taças, sendo a última em 2017. E alguns outros times têm apenas um título. E se eu te disser que em Gana tem um jogador brasileiro atuando? O quê? Não acredito. Tem sim, e é o meia baiano natural de Ribeira do Pombal, Fábio Gama, que antes de defender o Asante Kotoko, passou por times como Bahia, Botafogo de Ribeirão Preto, Serrano de Vitória da Conquista, Botafogo da Paraíba, Operário de Campo Grande, Gama do Distrito Federal, ABC de Natal, Itabaiana de Sergipe, o RT de Patos de Minas, Minas Gerais, Värnamo da Suécia e Jönköpings, também da Suécia. Quando o assunto é Liga dos Campeões da África, o maior vencedor dentre os times de Gana é o Asante Kotoko, com 2 taças. Um em 1970, quando venceu na final o Mazembe da República Democrática do Congo, e o outro em 1983, quando venceu na final o Al-Ahly do Egito. O Hearts of Oak tem apenas um título, que foi em 2000, quando venceu na final o Esperance da Tunísia. A Taça das Confederações da África é o segundo nível do futebol africano. É como a Liga Europa ou como a nossa Copa Sul-Americana. O único time de Gana a vencer esta competição é o Hearts of Oak, que em 2004 venceu o Asante Kotoko na final, em uma final envolvendo 2 times de Gana. Bem pessoal, a intenção do vídeo de hoje era falarmos tudo o que você não sabe, mas que deveria saber sobre o futebol de Gana. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, ok? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!